vamos seguindo. Vamos ver que a parábola dos talentos, ela nos fala da necessidade da responsabilidade quanto à nossa própria evolução e no auxílio à evolução dos outros também. Então, a parábola dos talentos se refere à exortação de Jesus em relação ao que se entendeu com relação à sua segunda vinda, que não é a vinda física. Jesus para nós é mensagem. Então, a vinda dessa mensagem. E também daquilo que se convencionou chamar de juízo final. A parábola, então, está relacionada ao sermão escatológico, ou sermão profético, que estamos falando já há algumas lives atrás. Então, a parte final desse sermão está realmente exaltando a necessidade da nossa vigilância para enfrentar esse, entre aspas, juízo final, que não tem nada a ver com aquilo que imaginamos ao longo de tantos e tantos séculos, né? Esse juízo final estaria, portanto, no nosso entendimento, relacionado à passagem para um mundo de regeneração, um mundo onde nós teremos um certo alívio com relação aos males que acontecem de uma forma tão frequente na Terra. No mundo de regeneração, nós vamos perceber que nós teremos uma tranquilidade maior, não tranquilidade de pararmos, mas uma tranquilidade com relação a essa pressão que esse mal nos causa para termos a oportunidade de aprendermos mais, de crescermos mais, de lutarmos mais. Então é muito importante isso. Alegoricamente, vamos lembrar, comentamos também, que Jesus disse que nesse dia, juízo final, que não é um dia, é um processo que está levando aí dezenas, centenas de anos, sim, centenas. Ele disse que os mais evoluídos, que ele compara as ovelhas, e aqueles que perderam a oportunidade de crescer, de evoluir, que ele chamou de bodes, né? Serão separados. As ovelhas de um lado, os bodes do outro. Bode por quê? Porque são aqueles mais agitados, aqueles mais violentos. Ovelha é mansa, né? Serena. E sabemos que Jesus se utilizou muito de alegoria, né? Nos nossos comentários falamos, né, ao longo dessas semanas, que isso acontecerá durante, portanto, a instalação desse mundo de regeneração. Mas vamos para o texto evangélico da parábola dos talentos, né? O mestre sempre se utilizou de acontecimentos corriqueiros, do dia a dia. De nada adiantava Jesus querer contar uma parábola colocando costumes de outros locais, né? Não faria sentido. Então ele tem que falar aquilo que o judeu da época poderia entender, né? Dentro dos seus hábitos, costumes, a sua cultura. Então ele era judeu, falava para os judeus. E isso facilitava, de certa forma, o entendimento daqueles que o ouviam. Não era nada fora da realidade deles. Então, eles estavam acostumados a analisar isso dentro daquilo que eles viviam no seu dia a dia. Vamos ler então a parábola. Peço que prestem bem atenção no texto, porque depois nós vamos discorrer sobre ela, não só analisando aquilo que acontece no mundo, aquilo que o texto vai nos passar com relação a um episódio da Terra, e depois nós vamos levar para o ensinamento de Deus e a nossa convivência com o nosso Pai. Então a parábola que está em Mateus, capítulo 25, diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, para longe, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, fez os talentos trabalharem, renderem, e granjeou outros 5 talentos. Então ficou com 10. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2, ficou com 4.
Mas o que recebera foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, que é o que rendeu, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. Aplicou, rendeu. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo, na alegria do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles ganhei outros 2. Disse-lhe o Senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, na alegria do teu Senhor, na sintonia com o teu Senhor. Mas chegando também o que recebera um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tem o que é teu. E devolveu 1 talento. Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros, com o rendimento, né? Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então vimos a historinha, né? Nós vamos comentar essa historinha dentro daquilo que o povo entendia, aquilo que era o dia a dia daquele povo. Nada tem a ver, por enquanto, com a nossa relação com o Pai. Então, apenas aos olhos do mundo. A parábola fala sobre um homem dono de muitas propriedades, muita riqueza, que prestes a viajar, confia seus bens, seus talentos, seu dinheiro aos seus servos. Para um entregou 5, para outro 2 e para outro 1 talento. Então, o que provavelmente era o dia a dia daquele povo, há 2000 anos atrás. Esse talento, confiado aos servos, era uma unidade monetária em uso naquela época. Talentos era um dinheiro, né, um valor utilizado naquela época. Estima-se que 1 talento equivalia a 6.000 denários. 6.000 denários. E 1 denário era o valor que se pagava pela diária de um trabalhador comum. Então, 1 talento equivaleria a 6.000 dias de trabalho de um trabalhador com 1 talento. Então, seria cerca de 18 a 20 anos de trabalho de um trabalhador comum. 1 talento. Ele deu 5 a um, 2 a outro e 1 a outro. Naturalmente, esse proprietário era um homem muito rico e, em sua ausência, ele esperava que o seu dinheiro não ficasse parado. Quando ele confia tais quantias a seus servos, obviamente ele esperava o rendimento. E aí, por que ele confiou quantidades diferentes a cada servo? 5, 2 e 1. Ele sabia, portanto, sabia bem que uns possuíam mais habilidades para os negócios que os outros. A gente não poderia confiar muito dinheiro para quem não sabe administrar. E quem sabe administrar é melhor confiar mais do que 1 talento só. Então, cada servo
recebeu a quantidade adequada para administrar, adequada às suas condições, né? O que recebe 5 talentos, dobrou esse patrimônio e devolveu 10. O mesmo com relação ao que recebeu 2, dobrou o patrimônio e devolveu 4. Já o que recebeu apenas 1 talento, e olha, era uma riqueza fantástica, era quase 20 anos de trabalho, 1 talento, ele enterrou e ficou aguardando a volta do Senhor. Esse enterrar, nós vamos nos reportar a um costume da época. Não tinha banco, não tinha caixa forte, não tinha cofre, não tinha nada. Então, era muito comum, até em razão do risco que se tinha, né, enterrar a sua riqueza, para que não fosse objeto de roubo. Então, enterrar era uma coisa muito comum. Dinheiro, seus bens, é uma prática que todo mundo adotava. Nós vamos ver que tem uma parábola de Jesus que fala sobre o tesouro escondido, que ele diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo, certo homem tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, enterrou de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo para desenterrar aquela riqueza, né? Aquela fortuna, aquele tesouro. Então era muito comum. A coisa de 20, 30 anos atrás, foi descoberto na Inglaterra uma coisa que deram o nome de Tesouro de Oxney, O-X-N-I. Uma pessoa do campo perdeu o seu martelo, acho que foi o martelo, perdeu o martelo, e aí ele queria achar o martelo ali na propriedade dele, chama um amigo, e esse amigo tinha um detetor de metal. E aí ele vai procurar ali no terreno dele, e de repente ele descobre um tesouro. Milhares de moedas de ouro, talheres de ouro, uma coisa impressionante, datado provavelmente do IV século. Era um tesouro enterrado pelos romanos, quando no declínio do Império Romano eles estavam saindo daquela região, Inglaterra, saindo daquela região, e alguém esqueceu ali e deixou aquele tesouro enterrado. Então era uma coisa muito comum enterrar um tesouro, né? Aí o patrão, dentro dessa história, o patrão retornou da sua viagem. Os servos que multiplicaram apresentaram os resultados, o proprietário aprovou esses resultados obtidos, prometeu confiar a esses servos bens ainda maiores. Você foi fiel em 5, me devolveu 10, vou te confiar muito mais, né? E além disso ainda convida esses trabalhadores, os 2. O que recebeu 5 devolveu 10, o que recebeu 2 devolveu 4. Convida a participar da sua alegria, ou seja, comemorar com ele. Estava em sintonia. Já o servo que recebeu 1 talento e o enterrou, foi chamado de mau servo, negligente, preguiçoso, inútil. Não foi convidado a participar da confraternização. Ele perdeu qualquer privilégio que tinha junto àquele senhor, e restou-lhe a ele um terrível lamento. Perdeu o emprego, foi mandado embora. Então, essa é a história dos acontecimentos aqui, na terra aos olhos do mundo. Agora, vamos para as coisas da alma. Vamos lá, aplicar em nossas vidas as lições que podemos tirar da parábola dos talentos. Primeiro ponto: Deus não é injusto, de forma nenhuma. Deus é justiça suprema, infinita. Ele nos concede, Deus, talentos de acordo com a nossa capacidade. Na verdade, nós é que nos habilitamos a esses talentos em razão da nossa evolução, daquilo que nós buscamos através do nosso crescimento. Então, esses talentos acabam vindo a nós de acordo com o nosso merecimento. De acordo com a colheita que estamos fazendo em razão de um plantio do passado. E aí nós perguntamos: que talentos? Talvez estejam se perguntando: será que aquele que vale 6.000 diárias de trabalho, de um servidor? Não.
talentos, nós podemos aplicar tudo aquilo que está em nós, junto a nós, no nosso dia a dia. São os dons que nós temos, as habilidades, as oportunidades, o tempo. O tempo é um talento maravilhoso, né? Uma oportunidade que Deus nos concede. A saúde, o dinheiro, a fala, ó que talento. O abraço, todos nós temos. Os ouvidos, a família, os amigos. A doença é um talento. É através dela que nós estamos corrigindo equívocos de outrora. Dificuldades financeiras também. Tudo são talentos. Tudo. Então, seria injusto se ele confiasse algo que não pudéssemos administrar. Ele nos concede de acordo com a nossa capacidade de administrar, e que está muito relacionada ao nosso grau de entendimento, o nosso grau de evolução. Isso é normal, é assim que se procede. Então, vamos dar um exemplo. Uma pessoa sem preparo necessário, né? Imagine ser colocada na presidência de uma empresa que está falindo. Ela vai acabar de falir, e ainda bem rapidinho. Então, não recebemos mais do que o nosso caminhãozinho é capaz de carregar. Deus não concede para nós dificuldades tamanhas que nós não temos capacidade, né? Até as dificuldades são colheitas, né? Ele nos dá a oportunidade de liquidarmos essas dificuldades, doença, problema de relacionamento, as dores. Ele nos dá a oportunidade até de ajustarmos isso tudo, como se estivéssemos pagando no varejo, coisas que contraímos no atacado. Não dá para aguentar tudo? Não. Não, em doses menores. Olha como ele é bom. Então, Deus nos colocaria numa situação muito complicada, muito, se ele nos desse missões elevadas, quando nós ainda mal conseguimos administrar os nossos próprios passos. Ele vai dar uma missão fantástica. Eu não tenho capacidade. Ele vai dar de acordo com a minha capacidade. Imagine se ele desse tarefas grandiosas a uma criança que pouca idade tem, pouco estudo tem. Dá à criança as tarefas compatíveis com o grau de uma criança. O que o Pai nos confia, portanto, é compatível com as nossas conquistas, em razão da evolução que já conquistamos. Como somos nós, aqui na Terra, de níveis diferentes de evolução, muito embora muito próximos, um pouquinho mais elevado, outro um pouquinho abaixo, mas são muito, muito próximos. Então, como somos de níveis diferentes, a capacidade de administrar esses bens varia, né, de um para outro. Outro ponto que podemos tirar, precisamos tirar dessa parábola, sempre agora com relação às coisas da alma. O pouco é muito. O pouco é muito. Algumas pessoas até enfatizam o fato de que aquele servo inútil, né, recebeu apenas um talento. E por ser pouco, ele teria não tido motivação para aplicar, desanimou. Não, para ele aquele pouco era muito. E ele não soube entender isso. Então ele recebeu um talento, ele tinha condições de aplicar. Mas quando ele olha para o outro recebeu 5. Então eu sou inferior. Então, vamos recordar a historinha aqui, rapidinho. Parece que o servo inútil foi prejudicado ao receber um talento. Mas aquele único talento já representava, lembram, um montante em dinheiro, lá na historinha. Fantástico, 20 anos de trabalho de um trabalhador comum. Então ele teve em suas mãos uma quantia que muito provavelmente ele nunca havia ganhado em toda a sua vida. Era mais que suficiente para ele realizar muitas aplicações, a fim de que aquele dinheiro rendesse, e ele não o fez, né? Então, pensemos bem. Mesmo que, aos olhos de alguém, pareça ser pouco o que Deus nos confia,
É muito, é muito. Porque é aquilo que nós temos condição, é aquilo que precisamos. Ele nos confia, então, por exemplo, o tempo. O tempo é maravilhoso, né? O tempo é uma justiça impressionante. Para nós, o dia tem 24 horas. Para o Bill Gates, tem 24 horas. Não adianta ter toda aquela riqueza. O dia tem 24 horas. Ele nos concede o sol, tanto para nós como para o bilionário. Ele nos concede a água, o alimento, a saúde, a família, a doença, que repara os nossos exageros do ontem. Estamos crescendo com a doença. Olha que dom maravilhoso que ele nos concede, que talento. A dificuldade financeira, o abuso de outrora, agora se reveste de dificuldade. Problema de relacionamento. Agressões do passado nós temos que ajeitar agora, ajustar. Vamos para o terceiro tópico. Sempre agora se relacionando às coisas da alma. Deus e nós. Então, o terceiro é: nada que Deus nos emprestou é de fato nosso. Não é nosso. Deus nos emprestou. Não é nosso. Mas as pessoas imaginam que, não, é meu. Eu não vou abrir mão disso. Eu não vou abrir mão da minha saúde, do meu tempo. Que seu tempo? Deus pode chamar você de volta hoje. Onde foi parar o seu tempo? O dinheiro. Um problema qualquer que leva todo o dinheiro embora. Tua saúde. Alguma coisa que você fez de equivocado, acabou a saúde. Então nós somos apenas depositários, usufrutuários, porque os bens é do Pai. Então não somos donos dos talentos que recebemos. Nossa função é administrar, zelar por aquilo que Deus nos empresta. Administrar, zelar, fazer render. Ele é o dono dos talentos e continuará sendo sempre. A família, a sua família, que para nós acho que é o bem mais importante que está aí nos acompanhando. A sua família é sua ou está emprestada? Está emprestada. Aquele que está como seu filho, no passado esteve como sua mãe, na próxima você estará como irmão, Então estamos apenas emprestados, nada mais do que isso. Mais um tópico a ser observado na parábola dos talentos. Devemos multiplicar o que Deus nos empresta. Não deixar parado, não. Ao recebermos os talentos para utilizar em nossa caminhada, temos que multiplicar. Por quê? Porque nós temos que ser gratos a Deus, por ter depositado em nós tamanha confiança. Por que Ele nos deu a saúde? Por que Ele nos deu o tempo? Por que Ele nos deu a vida? Só para a gente caminhar pela terra, gozando disso, apenas para as coisas que eu quero? Os prazeres que eu quero? Não faz sentido. Usamos sempre um ditadozinho aí. Ninguém vem à terra a passeio. Muita gente imagina, eu vim aqui a passeio. Imagina, eu quero gozar, não quero... Não, eu vim a passeio. Não, mentira. Nós viemos a serviço, a trabalho. E estamos aqui na terra a trabalho. E que trabalho? São tantos trabalhos que nós temos. Trabalho em servir ao próximo, abraçar a família, conduzir os filhos. Tantos trabalhos maravilhosos, Então, uma forma de gratidão ao Pai, que nos concede tantos talentos, tantas oportunidades, tantos bens, nos empresta isso tudo, nós temos que fazer ele render, Então devemos utilizar esses talentos todos, saúde, tempo, visão, o abraço, o sorriso, nós temos que utilizar isso tudo de forma adequada, a fim de que eles sejam úteis
para a expansão do reino de Deus na terra. O que é o reino de Deus? Falamos tantas vezes. É o reino da alegria, da paz interior, da serenidade. Então, que o meu olhar não sirva para destruir o reino de Deus no coração do outro. Não, que sirva para aumentar esse reino de Deus no coração dele. Daí vem o abraço, o sorriso, o aperto de mão, a palavra edificante. É assim que nós vamos fazer o outro crescer. Estamos colocando à disposição dele os nossos talentos, fazendo com que ele remunere, que ele cresça, que ele progrida. Então, precisamos utilizar adequadamente esses talentos. Os talentos que recebemos devem ser dirigidos ao serviço em favor do próximo. Não tem outra forma. Em favor do próximo. Vamos para o tópico número 5. Ele diz assim: os talentos emprestados pelo Pai, saúde, tempo, oportunidade, sabedoria, abraço, atenção, tudo isso, são valiosos. Mas há algo mais valioso do que esses talentos que o Pai nos empresta. O que será? Dá para imaginar o que seria? O que é mais valioso até do que esses talentos que o Pai nos empresta nessa caminhada? O que será? Os rendimentos. O rendimento é até mais importante do que o talento. Deus não vai ficar pobre por nos dar o tempo. Mas eu ficarei mais pobre em desperdiçar o tempo. Deus não vai ficar pobre em me dar a oportunidade do dinheiro. Mas eu ficarei, espiritualmente falando, mais pobre se eu não utilizar esse dinheiro com sabedoria. Então, os rendimentos, por que são nossos? Porque eles refletem o que fizemos dos talentos que nos foram emprestados pelo Pai. Deus nos dá os talentos, na esperança que façamos ele progredir. Os rendimentos. O rendimento é o tesouro do céu que Jesus falou, aquilo que fomos angariando através do nosso próprio esforço. É a colocação dos talentos à disposição do próximo. É assim que fazemos render o tempo, a saúde, tudo, a palavra, o abraço, o sorriso, a fraternidade. Os rendimentos são nossos, são conquistas nossas. Ou seja, o que nos pertence é o rendimento que oferimos com esses talentos que ele nos dá. O bem que distribuímos, o socorro que pudemos dispensar, a orientação que demos a alguém, um consolo que pudemos promover. Tudo isso é rendimento, é decorrente da aplicação desses talentos. O tempo que dispensamos, os recursos que dividimos, a atenção a alguém, o acolhimento a um desamparado. Então, Deus não vai ficar mais pobre se nós jogarmos fora o talento que ele nos emprestou. Nós é que ficamos mais pobres por não ter aproveitado o talento, o tempo, a saúde. Jogamos fora. Fomos egoístas. O tempo é só para mim. E eu vou devolver esse tempo. O dinheiro é só para mim. Vou devolver esse dinheiro em algum momento. A saúde. Deus me deu uma saúde de ferro. Enferruja. Em algum momento vai acabar a sua saúde, meu amigo. Então, o rendimento, ou seja, utilizar esses bens que ele nos emprestou de uma forma correta, de uma forma solidária, amorosa. Isso eu cresço. Estou crescendo com o talento que é dele. Estou fazendo progredir e juntando tesouros para mim. Então, o rendimento é o que, na verdade, nos pertence. E aquele que nada aproveita? Não está tendo rendimento nenhum, não está crescendo interiormente.
Por isso que Jesus disse: juntai os tesouros do céu. É dessa forma, fazendo com que tudo aquilo que o Pai nos emprestou nessa caminhada seja utilizada de uma forma boa. Aí sim, junto tesouros do céu. Olha como tudo casa. Jesus diz: junte o tesouro do céu. Mas se você aproveita tudo que o Pai te emprestou só para você, puro egoísmo, que tesouro do céu você estará juntando? Nada, rigorosamente nada. Por isso que na historinha ele diz: sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Sobre aquilo que ele me deu, dinheiro, eu fui fiel. Ao colocar à disposição, eu estou recebendo o quê? Muito mais. Tesouro do céu. O tempo que ele colocou para mim à disposição, coloquei também à disposição do irmão. Estou recebendo muito mais. São Francisco diz: é dando que se recebe. É dessa forma. Então, isto é evoluir. E nem sempre prestamos atenção. Deixamos as coisas caminhando de qualquer jeito. Tem pessoas que não se preocupam em crescer, em evoluir. Caminham pela vida como se estivesse passeando de bicicleta ergométrica. Não sai do lugar, fica no mesmo lugarzinho. E Jesus alerta a todos nós: servir o próximo é fazer render o que o Pai nos emprestou, servir ao próximo. Vamos ver um trecho do texto evangélico. Ele diz assim: então os justos, as ovelhas que ele falou, lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome? Lembra que ele falou? Tive fome, me deste de comer, tive frio, me abrigaste, estava enfermo, me visitaste. Então as ovelhas, ou seja, aqueles que estão fazendo render os talentos que o Pai emprestou, estão atentos, dedicados, pensando no melhor. Eles dirão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? E aí Jesus responde: em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. É fazer render o teu talento, ou os teus talentos, É servindo o irmão. Não tem outra forma de fazer render os talentos. Então, de outra forma, se fizéssemos como fez aquele que enterrou o talento, jamais conseguiríamos rendimentos, porque nós estaremos no mais absoluto egoísmo. Tempo só para mim, dinheiro só para mim, sorriso só para mim, saúde só para as minhas extravagâncias. Não vamos crescer. Vamos devolver os talentos sem utilizar nada. Sexto tópico: coisas da alma. Não buscar o rendimento é ser negligente, mau e ainda não assumir a sua responsabilidade. Ou seja, se nós fizermos como o rapazinho lá, o servo que enterrou, não usou, não foi buscar rendimento, nós seremos maus, não vamos assumir a nossa responsabilidade. Olha, se na simples leitura daquela parábola dos talentos, nós vamos fazer uma comparação com o que o Pai faz conosco, e que nós fazemos com o Pai. Vamos lá. Quem enterrou é negligente, perverso e não assume culpa. Se nós pegamos tudo isso que o Pai nos concede e só usamos para nós somos negligentes, perversos sim, com o irmão, porque nós devíamos atender o irmão, dirigir a palavra, o sorriso, e pior, ainda não assumimos culpa. Por quê? Porque estamos tão cegos. O egoísmo
nos cega. Não aplicou esses talentos por se sentir inferior aos outros? Muita gente faz isso, né? É inveja. O outro é tão capaz, o outro fala, o outro estuda, o outro acolhe, o outro... Eu sou tão pequeno. Ainda tem inveja do outro e não mexe uma palha, não move uma palha. Outra pergunta. Teve medo de perder o talento do seu senhor, que aconteceu com um rapazinho lá? Tive medo e enterrei. E nós? Será que temos medo de perder? Como se a gente, dando um sorriso para alguém, ficássemos com menos sorriso em nós? Se ajudássemos alguém, ficaríamos mais pobres? Se orientássemos alguém, começaria a nos faltar um entendimento? Não, de forma nenhuma. Outra questão, que muitos enterram os seus talentos, que poderiam fazer tanta coisa em favor do outro ou dos outros, né? Preguiça, desleixo, não procurou trabalhar para render, ficou lá quietinho, deixa, eu não vou fazer nada não, a vida passa, quando for mais velho eu vou fazer, quando me aposentar, aí eu vou fazer alguma coisa para os outros. Olha, muitos até acabam sentindo na historinha lá do que enterrou o talento, muitos podem até sentir pena. Coitado, ele só tinha um talento, né? Mas pena não. Ele foi artífice da sua própria desgraça. Ele não era inocente. Por que ele recebeu um talento? Porque não tinha evoluído como devia. Mas devia aproveitar aquele talento para fazer render e estar em melhores condições para que, em outra oportunidade, recebesse 2 ao invés de 1. Parou, não fez nada. No dia a dia de hoje, né? Nós, quantos fazem assim? Eu sou tão pequeno, eu não entendo nada, eu não consigo fazer nada. E não faz nada mesmo. E não fazendo nada, na outra oportunidade vai vir para não fazer nada. Por quê? Não vai ter nada. Não tem bagagem nenhuma, né? Então, nessas contradições, eu não tenho como fazer, eu sou tão pequeno. No fundo, ele está valorizando a sua natureza egoísta. Não quer crescer, não quer se esforçar, pensa apenas em si, incapaz até de perceber a bondade de Deus, a bondade do Senhor, no caso da historinha, do rapazinho que enterrou. Capaz de não entender. O rapazinho lá não entendeu a bondade do Senhor. Fez, inclusive, declarações acusando o patrão, aquele rapazinho que enterrou, de ser cruel e maldoso. Ele disse: olha, eu sabia, o rapazinho que enterrou, que o Senhor é um homem severo e que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Nós fazemos assim com Deus. Não respeitamos tudo aquilo que Ele coloca à nossa disposição. E Deus é cruel, é severo. E na historinha, ele disse ainda que o patrão colhe onde não plantou. Ele sabia que colheria. Olha, estaria então querendo dizer, o rapazinho da história, que o seu senhor exige algo a qual não tem direito de exigir. Imagina, como não tem? Muita gente com relação a Deus também. Eu sou tão pequeno, não tenho o que fazer, não tenho como fazer. Deus não vai exigir muito de mim porque eu sou pequeno. Imagina. Por que na historinha ele afirmou isso? Que Deus, o Senhor, não tinha como exigir. Pois ele mesmo, o patrão, não teria plantado. Talvez dissesse assim: olha, o senhor não tem como exigir nada porque o senhor não plantou também. E não deveria então exigir uma colheita se o senhor não plantou. Mas, em outras palavras, o servo estaria dizendo: o senhor é cruel. E eu fiquei amedrontado. Não apliquei o seu dinheiro. E a culpa é sua, meu senhor, é sua. Mas o senhor que deixou o dinheiro
só teria sido injusto tentando colher onde ele não plantou, se ele, o Senhor da historinha, não tivesse dado nenhum talento para aquele servo executar o plantio. Mas ele deu. Ele mesmo, o Senhor, não cavocou a terra para plantar, mas deu a oportunidade para aquele servo negligente fazer isso. E ele não fez. Então, foi como se o senhor, o dono ali da propriedade, tivesse financiado o plantio. E ele não aproveitou o financiamento para plantar nada. No final da parábola, nós ainda vamos ver que o patrão daquele servo inútil declarou que o servo se enforcou nas suas próprias palavras. Vamos comparar isso conosco, com relação a Deus. Quando nós fugimos dos nossos compromissos e estamos muitas vezes nos enforcando naquilo que fazemos, tá? Na historinha, olha o que o patrão diz para o servo inútil. Gozado, né? Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando voltasse recebesse os lucros. Ou seja, você deveria ter plantado você mesmo. Não sou eu que planto, é você que planta. Porque o Senhor receberia o rendimento. Mas com relação a Deus, Ele nos financia para um plantio. Ele nos dá os talentos para que a gente possa plantar. E só teremos rendimento se lançarmos mão desse talento em favor de um bom plantio para o próximo. Não tem outra forma. Então ele deveria ter feito parte, em contrapartida, aquela confiança que depositou no Senhor. E nós deveríamos fazer a nossa parte, em contrapartida, a confiança que Deus deposita em nós. Se não fazemos, nós somos injustos, nós somos mentirosos. Eu tenho tão pouco. Mentira, nós temos tanto. Deus nos concede tanto. Não, mas eu tenho tão pouco. É que eu olho para o outro e muitas vezes vejo o outro em condições um pouquinho melhores. Deus foi injusto comigo. Não. Você está recebendo aquilo que você tem condição, em razão daquilo que você plantou até hoje. Plante mais. Faça um melhor rendimento daquilo que Deus nos dá a oportunidade de fazer em razão dos talentos que Ele nos entrega, né? Então, vamos ver que, na historinha, em resumo, aquele servo inútil não assumiu seus erros e buscou dar desculpas. Muitos, nessa caminhada, mesma coisa. Não assumimos os nossos erros, ou seja, a nossa preguiça, a nossa falta de vontade, nossa falta de empenho, de dedicação, e ainda queremos arranjar desculpas. Deus me deu tão pouco. Eu estou com esse problema de saúde. Saiba que a saúde é compatível com aquilo que plantamos também, né? Então precisamos estar atentos a isso tudo. Mais um tópico. Coisas da alma. Até o pouco que se tem poderá ser tirado. O rapazinho lá tinha um só, e não era pouco, hein? Então Deus não nos dá pouca coisa. Deus sempre nos dá muito. A vida, a saúde, os amigos, tanta coisa. Mas podemos ter esse entendimento. Até o pouco que se tem pode ser tirado. Na narrativa evangélica ele diz assim: tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Aí a gente vai falar, injustiça. Aquele que tem 10, ele ainda vai tirar daquele que tem 1 para dar para aquele que tem 10, e aquele que tem 1 vai ficar sem nada. É natural isso, porque não é Deus que tira, é a própria pessoa que aplica em si essas punições.
Eu acho que eu tenho isso, mas se eu não aplico, daqui a pouco eu não tenho nada. Deus me deu tempo, me deu saúde. Eu não aplico. Até o pouco que eu tenho, que não é pouco, hein? Saúde, tempo. Até o pouco que eu tenho, daqui a pouco tira. Eu sou um sujeito sem vontade, caído, morto, caminhando pela vida, mas morto. Só falta cair. Então é como se o pouco, que não é pouco, fosse tirado. Eu não aproveito. Então estou morto, né? Porque agindo assim, quando nós agimos dessa forma, não geramos em nós os rendimentos em cima dos talentos que ele nos empresta. Na verdade, nós passamos a ser devedores de nós mesmos. De nós mesmos. Caímos, não aproveitamos, jogamos fora. Nós somos devedores de nós mesmos, porque viemos para cá na esperança de crescer. E não crescendo, somos devedores, jogamos fora. Jogamos essa caminhada fora. Não buscamos os rendimentos que eram possíveis em cima desses talentos maravilhosos que o Pai nos emprestou. Vamos mais a um ponto, que é o último agora. Receber talentos, como nós recebemos do Pai, não é privilégio. Ele deu para mim menos saúde do que para você. Ele deu para mim menos condições financeiras que deu a você. Então você é privilegiado e eu sou esquecido. Não, os talentos não significam privilégio, significam responsabilidade. Aí é diferente, né? Nós recebemos esses talentos, como já disse, de acordo com aquilo que nós temos de merecimento, aquilo que eu quero crescer, a missão que eu abracei do outro lado e que quero executar agora. De repente, o Pai nos dá uma condição tal para a gente fazer um projeto bonito, mas eu chego aqui e não faço nada. Puxa, mas não era privilégio eu ter aquele dinheiro, não era privilégio eu ter aquela saúde, não era privilégio eu ter aquele tempo, era uma responsabilidade. Precisava utilizar da melhor forma e não o fiz. E em não fazendo, devolvi os talentos para ele sem ter nenhum rendimento para mim. Então, não é privilégio, é responsabilidade. Combinado? Então, essa era a mensagem que eu queria passar. Deixa eu ver aqui um pouquinho. José Dadier, Adilson, meu amigo, boa noite. O sul de Minas está com saudade de você. Também, Lema. Grande abraço a vocês. Tânia Moretti. Então, encerrando, vamos fazer a prece, né? Essa prece que nos aproxima ainda mais do Pai e que nos deixa bem ao lado de Jesus. Vamos então fechando os nossos olhos e agradecendo sempre a Jesus, nosso Mestre Maior. Vamos assumir um compromisso, pensar cada vez mais nos talentos que o Pai nos emprestou e que está aí na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Quantas coisas maravilhosas! Será que estou utilizando de forma adequada? Será que estou aproveitando para fazer com que tudo isso que o Pai nos emprestou tenha um bom rendimento, que auxilie os irmãos na sua caminhada, no seu crescimento? Que aquilo que eu disser ampare corações que estão sofridos, sem esperança? Ou será que eu vivo só para mim? A vida também é sacrifícios. Eu só vou fazer quando tiver folga. Não, a vida também nos pede sacrifícios, empenho. Em muitos momentos, posso até pensar, puxa, eu poderia estar fazendo uma outra coisa, mas eu tenho essa missão. E tendo essa missão, trabalhe. Faça esses talentos renderem. Ajude aqueles que necessitam. Um sorriso, uma palavra.
Ah, quantas coisas podemos fazer. Então, nesse momento em que estamos conversando com Jesus, somos gratos. Gratos, porque os seus ensinamentos nos fazem despertar para isso tudo. E se eu não despertar, significa que os talentos podem não estar rendendo grande coisa. Então, Jesus, te agradecemos por tudo isso que você nos deixa e que possamos estar novamente juntos na próxima semana. Que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos, um grande abraço, muito obrigado, obrigado pela companhia, por estarmos aqui todos nós juntos, pessoal lá do sul de Minas, José Dardier, grande abraço, dê um abraço a todo o pessoal aí, viu? Grande abraço. E todos, muito obrigado por estar conosco, nos acompanhando, Dr. Faria, e um pouquinho de cuidado ainda é preciso. Jesus no coração e álcool em gel na mão. Grande abraço, pessoal, e até a semana que vem. Tchau, muito obrigado, viu, pessoal? Muito obrigado.